Meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos já na lição de número 13, a última lição, do primeiro trimestre de 2026, onde tem como título a Santíssima Trindade, o Deus revelado em três pessoas distintas. Eu louvo a Deus por ter chegado até aqui e por vocês também estar acompanhando as aulas. Meus queridos, o tema de hoje é a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Este tema será ministrado no dia 29 de março de 2026. O texto áureo desta lição: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa passagem bíblica encontra-se em Mateus 28:19. A verdade prática: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Aleluia. Os objetivos específicos da lição: primeiro, mostrar a atuação do Pai e do Filho e do Espírito no plano redentor. Segundo ponto, explicar que a comunhão da igreja só é possível pela ação trinitária. Terceiro ponto, destacar que a missão da igreja é fruto do envio e capacitação da Trindade. O tema é a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 13, do versículo 11 ao 13, e 1 Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3. A palavra-chave da lição é Trindade. Primeiro ponto da lição: a Trindade e o plano redentor. O segundo ponto da lição: a igreja e a comunhão com a Trindade. E o terceiro ponto da lição: a igreja é enviada pela Trindade. É o que nós acabamos de ler no texto áureo, no texto áureo, que é o texto de ouro da nossa lição, onde está escrito em Mateus 28:19: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Olha aí novamente a Trindade atuando no processo da redenção. Meus amados e queridos irmãos, a Igreja de Cristo, o que vem ser esta palavra igreja, a Igreja de Cristo? Podemos dizer que esta palavra no grego, que significa eclesias, no original grego, que significa uma assembleia, os chamados para fora. Mas esta palavra igreja, a igreja realmente, ela só é formada, ela só é inaugurada mesmo no dia de Pentecostes. O Antigo Testamento, ele não fala sobre igreja, Tem algumas passagens no Novo Testamento, em Atos 17:38, reportando a Moisés, naquele momento que aquela congregação se reuniu no deserto. Mas, meus amados e queridos irmãos, no Antigo Testamento há a figura acerca da igreja. Por exemplo, José é uma figura, é um tipo de igreja. Moisés, o próprio tabernáculo móvel, aquele do deserto, ele era um tipo, que apontava para a morada de Deus, o tipo de igreja,
A igreja de Deus não existia naquele tempo, né? Nós tínhamos apenas figuras, né? Realmente a igreja, ela é um mistério que estava oculto lá na eternidade, estava oculta em Deus. Em Efésios, capítulo 3, versículo 9, nós temos a informação que a igreja é o que? É o mistério que desde o século esteve oculta em Deus. Então, no Novo Testamento, antes do Pentecoste, né, esta palavra igreja, nós iremos ver poucas vezes. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus está falando com Pedro, né? Pedro, tu és pedras, né? Fragmento de pedra. E sobre esta pedra, ele está querendo dizer, sobre esta rocha que sou eu, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular, é a rocha. Ele sim é o cabeça da igreja e não como nós observamos aí em algumas denominações, em outros segmentos religiosos, que não é Jesus, né? É um líder espiritual. Então, encontramos também outra passagem em Mateus 18, 17, reportando a igreja, né? Falando da igreja. Não há outra passagem no Novo Testamento, né? Nos Evangelhos, que venha falar da igreja, senão essas. Agora, após, né, o Pentecostes, né, o derramamento do Espírito, né, ali é a formação da igreja propriamente dita, é o seu momento inaugural. Aí sim, né, nós iremos falar da igreja em todas as partes, né? E voltando ao significado da palavra eclesia, nós observamos, né, que a igreja do Deus vivo, nosso Pai, né, portanto, é um grupo de convocados, né, para sair do mundo, né? Deus chamou para si pelo evangelho da sua graça, né? Ele enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim que todos se tornassem filhos adotivos em Jesus Cristo. Nós somos filhos adotivos. Jesus Cristo não. Jesus Cristo é o unigênito do Pai, ele é o único, né? Não confunda que Jesus ele é adotivo, não. Quem é adotivo somos nós, né? Pelo Espírito de adoção entramos para a família divina, através daquilo que Jesus Cristo fez lá no Calvário, pelo seu sangue derramado lá no Calvário. Porque todos nós estávamos perdidos, mas Deus ele já tinha este plano, né? Estava oculto, né? É um mistério, desde os séculos estava oculto em seu coração e agora se torna manifesto, né? Estava lá guardado em silêncio lá nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto para todos. Então, isto aí é que é a igreja, né? Para tomar um povo, Deus escolheu um povo para si. E este plano Deus tinha lá nos refolhos da eternidade. Aleluia. Nós somos unidos pelo Senhor, né? Através do seu Espírito, né? E o Senhor nos acolheu, né? Nos recebeu como filhos adotivos, pelo que Jesus Cristo fez lá no Calvário, né? Porque sem a obra de Jesus Cristo, realmente estaríamos todos perdidos.
A igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, né? Dos primogênitos. Esta passagem nós encontramos lá em Hebreus 12, 13, que fala, né, que a igreja, né, é um projeto de Deus que já estava escrito lá nos céus. É um mistério que esteve oculto desde os tempos da eternidade e que agora se tornou manifesto. Então nós falamos sobre o Pai no decorrer do estudo da Santíssima Trindade. Nós estudamos o Filho, estudamos o Espírito Santo, e agora nós estamos estudando a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Nós sabemos que a Trindade é a tríplice manifestação de Deus, né? Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Todas iguais, divinas, coeternas, mesma essência, mesma substância, todos os atributos que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito tem. Amém, meus queridos? E agora nós vamos estudar a relação da Trindade Santa e a Igreja de Cristo. A Trindade e o plano redentor. Eu quero ler a introdução que foi sugerida pelo autor da revista. Olha o que ele escreveu. A Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência e da missão da igreja. Olha, ele falou isso aqui porque ele está apontando para a passagem de Mateus 28, 19. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ação trinitária no processo da redenção. Harmoniosa na criação, da redenção, santificação e na comunhão da igreja. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, a guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender esta verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. Então, o Pai, ele tem um papel, o Pai elege, o Filho, ele veio e executou a obra, o Espírito Santo, ele vai nos ajudar no processo da redenção, no processo da santificação, da regeneração, e nós temos um papel também nesse processo, que é atender o ID, né? O ID pregai a palavra de Deus, né, por todo o mundo, ensinando também. Então esta é nossa missão, é pregar o Evangelho, é pregar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. O primeiro ponto da lição: a Trindade e o plano redentor. Eleito segundo a presciência do Pai, Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Se é um mistério que estava oculto em Deus, então estava lá na eternidade. A palavra de Deus diz que ele nos elegeu, né? Nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, amor, imaculados, né? Sem mancha também. O termo presciência, no grego, prognóstico, né, que significa conhecer de antemão, né? Mas Deus não só conhece de antemão, né? Deus, ele não está preso ao tempo. Eu posso conhecer de antemão. Alguém pode me dar uma notícia primeiro hoje. Por exemplo, a gasolina aumentou, né? E num bairro onde eu moro, ninguém sabe que a gasolina aumentou. Eu fui o primeiro a saber. Então, de antemão, eu fiquei sabendo primeiro do que todos, né? Mas Deus não. Deus não está preso ao tempo, porque ele é atemporal, né? Ele não está preso ao nosso tempo. Então, esse termo, né, de antemão, aponta para um conhecimento prévio de Deus,
que sabe de todas as coisas antes de elas acontecerem. Então foi isso que o comentarista ele está querendo explicar, né? Que Deus ele sabe todas as coisas mesmo antes de acontecer, né? Por quê? Porque ele é onisciente, né? E dentro da onisciência dele vai a presciência, né? A presciência dele que como o autor colocou aqui, né? Significa conhecer de antemão, né? Mas Deus, ele conhece tudo, ele sabe todas as coisas, o que está acontecendo, o que aconteceu e que há de vir, né? O que vai acontecer. Então, nesse primeiro ponto ainda, né? Redimidos pelo sangue de Cristo, a igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus e a expressão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:2. Então, nós somos eleitos segundo a presciência, foi Ele que nos elegeu, né? Segundo a presciência de Deus, né? Pela expressão do sangue de Jesus Cristo, né? Pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado no Calvário. O sacrifício vicário, o sacrifício substituto, o sacrifício suficiente. Porque aqueles sacrifícios que acontecia na antiga aliança, daqueles animais imaculados que o sumo sacerdote oferecia, né? Aquele sacrifício, ele era um tipo de sacrifício que apontava para o sacrifício verdadeiro. O sacrifício único e o sacrifício cabal, que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, lá naquele Calvário. Amém? Santificado pelo Espírito. A obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação e Espírito, e a expressão do sangue de Jesus Cristo. O conjunto desses versículos revela a cooperação trinitária na salvação. Observamos novamente aqui a atuação, né, da Trindade no processo da salvação, processo de regeneração. Então, o Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. O termo santificação em grego, agiasmos, né, indica uma separação do pecado e consagração ao serviço do reino de Deus, né? Sem a ação do Espírito Santo, a igreja não passa de uma instituição humana. É o Espírito que vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, abra a sua Bíblia em 1 Pedro 2:1. Nós já lemos, mas vamos ler novamente. Eleitos, olha, eleitos segundo a presciência de Deus, segundo a onisciência de Deus, o conhecimento de antemão. Lá nos refolhos da eternidade, era o mistério que estava oculto em Deus. Então é a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. O Espírito Santo nos ajuda a santificação, né? Ele pega em nossas mãos e nos leva ao lugar desejado por Deus. O Espírito Santo, ele não aponta o caminho. O Espírito Santo, ele não mostra o caminho. O Espírito Santo pega na minha mão, o Espírito Santo pega na sua mão e leva ao caminho desejado por Cristo. A expressão do sangue de Cristo, graça e paz seja multiplicada. Então, a expressão do sangue de Jesus Cristo, né, o preço que nós fomos comprados, foi o preço do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi por ouro nem prata, foi pelo sangue de Jesus Cristo. Valor imensurável. Aleluia, glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, o seu maior tratado teológico, no capítulo 8, no versículo 29, ele diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha, observe, porque o que antes conheceu, também os predestinou, então ele nos elegeu, eles para ser conforme a imagem do seu filho, né? Deus sempre quis formar o homem à sua imagem e semelhança, né? Adão e Eva foram criados à sua imagem e semelhança, mas Adão e Eva eles contrariaram os mandamentos de Deus, né? E caíram. Então aquela imagem e semelhança dantes do casal lá no Éden, após a queda, ficou uma imagem distorcida, ficou uma imagem arranhada. Então, pelo pecado, pelo homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim todos morreram. Então, nós herdamos, nós somos de uma natureza pecaminosa, pelo que Adão e pelo que Eva praticou no Éden. Amém? Em Êxodo, capítulo 24, versículo 8, está escrito: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito conosco sobre todas estas palavras. O Senhor escolheu um povo. O Senhor disse: Abraão, sai da tua parentela, da tua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação e tu será uma bênção. Então o Senhor escolheu Israel, né? Então, quando ele disse assim, e o Senhor tem feito conosco sobre todas essas coisas. Então havia um pacto, né, entre Israel e Deus, né? Então esse sangue do animal imaculado, né, era um pacto que Deus tinha com Israel, para encobrir o pecado de Israel durante um determinado tempo. Mas aquilo ali apontava para Jesus Cristo. Era Deus preparando a humanidade para chegar até o seu Filho na plenitude dos tempos. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, Deus, nada pega Deus de surpresa. Era necessário o Senhor enviar o seu Filho. Por isso disse um dos profetas: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E o profeta, o João Batista, ele veio pregar no deserto, né, pregando a palavra de arrependimento, né, batizando também contra o pecado. A todos aqueles que se arrependeram é batizado no Rio Jordão. Então ele foi o precursor do Messias. Então, houve uma preparação histórica. Aí houve uma preparação histórica, eu posso dizer, uma preparação positiva e uma preparação negativa. A preparação positiva é Deus chamar o seu povo. A preparação positiva é a lei, né, que apontava para o pecado, né, mostrava ao homem o que era o pecado, né, as escrituras, a palavra, os profetas, né. Eu posso falar até também do período lá do cativeiro babilônico. Aquilo foi uma preparação positiva, que o Senhor escolheu aquele tempo, né, aquele povo cativo lá naquele lugar. Quando ele sai de lá, ele sai povo monoteísta. Eles foram para lá porque estavam adorando outros deuses. O Senhor levanta um ímpio, o rei Ciro, né, para construir uma casa e edificar o templo de Jerusalém. Então isso foi uma preparação negativa, porque ele usou o ímpio, né, uma pessoa que não estava no plano que ele estava querendo executar, né? Plano que ia apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele usou de várias agências, eu posso dizer assim, né, para o seu plano divino redentor ter êxito. Nada pega Deus de surpresa. Adão pecou, Adão contrariou Deus lá no Éden, não pecou, não pegou Deus de surpresa. Aleluia, glória a Deus.
Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, está escrito: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir-se ao Deus vivo. Então aquele sangue daquele animal lá na antiga aliança ficou obsoleto, né? Agora é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que vai purificar as nossas consciências, né, das obras mortas, né, para que nós podemos servir ao Deus vivo. Aleluia. Quando lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, está escrito: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está fazendo uma comparação, né? Cristo, ele se entregou à igreja, né? Ele amou a igreja e se entregou por ela. Aí lá em 1 João 1,7 está escrito: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. É o sangue de Jesus Cristo que purifica o pecado do mundo. Foi um amor do Pai. Ele amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é através do seu Filho, do sangue de Jesus Cristo, que os nossos pecados foram purificados. Aleluia, glória a Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito, abra sua Bíblia e acompanhe: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé e verdade. Então veja, desde o princípio, meu irmão, desde o princípio, quer dizer, lá nos refolhos da eternidade, Deus já estava com a igreja em sua mente, já estava com a igreja no seu coração. Glória a Deus. O segundo ponto da lição: a igreja e a comunhão com a Trindade. Comunhão com o Pai. O amor demonstrado por Deus tornou possível o nosso relacionamento com Ele. João 3,16, acabei de citar, né? Acerca disso ensina as Escrituras: conservai a vós mesmo no amor de Deus. Está lá em Judas, capítulo 1, versículo 1. O verbo conservar no grego, né? Pialachats, né? Eita, complicado, né? Ressalta urgência e significa manter, preservar, guardar e permanecer. As Escrituras admoestam o crente a zelar pelo amor de Deus, né? A zelar pelo aquilo que Deus fez por toda a humanidade, enviando o seu Filho, né, para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51, em verdade vos digo, que se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Guardar o amor, guardar a palavra de Deus é guardar o amor de Deus. Glória a Deus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 11, está escrito: quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Aleluia. Por quê? Porque Ele é a vida. Ele mesmo disse certa ocasião: eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Olha, procurando guardar a unidade do Espírito. O Espírito no processo da salvação. Porque todos que compõem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm um papel no processo de salvação, no processo de redenção, né? O Espírito vincula a paz, né? Ele são os frutos do Espírito. Ele nos ajuda
cria em nós sentimentos como o amor. Então, é obra do Espírito Santo, que vem sempre ao nosso lado, porque nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. Hoje, a dispensação da graça, a última dispensação, é o ministério dele, o ministério do Espírito Santo. É bem verdade que no Antigo Testamento ele atuou de forma, de alguma forma, através, por exemplo, de Davi. O Espírito Santo se apoderou de Davi, o Espírito Santo se apoderou de Saul. Então, mas só agora, na dispensação da graça, quando Jesus ele é assunto ao céu, ele é recebido pelo Pai, ele em sua ascensão, é que o Consolador tinha que vir. Jesus Cristo mesmo falou: é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. Então ele está lá, além do véu, o nosso Senhor Jesus Cristo, intercedendo por nós, nosso supremo sumo sacerdote. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, em forma de homem, em forma de Deus, ao lado do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, mas não nos deixou órfãos. O Espírito Santo está no meio de nós. O Espírito Santo está pegando em nossas mãos e levando ao lugar desejado por Deus. Aleluia. O terceiro ponto da lição: a igreja é enviada pela Trindade, a missão dada pelo Pai. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento, aleluia, da verdade. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Quem quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É o que Deus quer. Deus não quer que você se perca, nem que eu me perca. Ele quer o que? Nossa salvação. Foi por isso que ele enviou o seu filho. Um ato tremendo de amor. Porque não havia outra bandeira de reconciliação com o Pai, se não fosse através do seu Filho, Jesus Cristo. O homem ofendeu a Deus, nosso Deus moral. Então o homem não podia mais chegar-se a Deus por sua livre vontade. Tem que ter essa mediação do Filho para ter acesso ao Pai. As Escrituras nos informam que quando Jesus morreu lá no Calvário, o véu do santuário abriu, rasgou-se de cima para baixo. Isso deu acesso a mim e a você como sacerdotes. Aquele acesso que tinha ao lugar santíssimo só era o sumo sacerdote. Agora, quando o véu se abre, o nosso supremo sumo sacerdote, que está à destra de Deus, nos fez reis e sacerdotes para ele e para Deus seu Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Em 2 Timóteo 4,2: que pregue a palavra instante, a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então esse é o nosso papel. O seu Pai elegeu, o Espírito, Jesus Cristo veio executar o plano do Pai. O Espírito Santo nos ajuda à santificação. O nosso papel agora é pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, atender o idem do nosso Senhor Jesus Cristo, o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, a ordenança, a ordem, vai, está no imperativo. Isso aí é uma determinação, pregar a toda criatura. Em Lucas, capítulo 24, 49, está escrito: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, 44. Aqui Jesus, ele estava preparando os seus discípulos para o derramamento do Espírito Santo.
para aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, o derramamento do Espírito Santo, né? E esse dia aconteceu, foi justamente o dia do Pentecostes, quando todos estavam reunidos nos cenáculos, e teve ali aquele, todos foram revestidos de poder, todos foram cheios do Espírito Santo. Então aquela promessa se cumpriu ali, né? Para quê? Para ser testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, né, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então é isso que nós temos que ter na nossa consciência. É o nosso papel, é pregar o Evangelho e buscar a santificação. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estamos concluindo mais uma lição. Vamos ler a conclusão. A Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir o seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa igreja vive, preserva e cumpre sua missão mediante a comunhão com Deus triuno. O que é o Deus triuno? É o modo triuno dele existir, né? Aí, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a triunidade. Não são três deuses. É apenas um Deus em três pessoas distintas, divinas. Qual é igual? Qual é eterna? Mesma substância, mesma essência. Onisciente. A onisciência do Pai, a onisciência do Filho. Os atributos que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem também. Isso nós já repetimos várias vezes. Então, essa lição é um tipo como de resumo, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo certa vez queria ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não lhe permitiu. Queria ir para a Ásia, o Espírito Santo não lhe permitiu. Então nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então é a ação trinitária na vida do crente. Amém, meus amados e queridos irmãos. Eu louvo a Deus por esta conclusão da lição. Eu agradeço de coração a todos vocês de estar comigo desde a primeira lição até agora. Não é fácil, não é fácil. Nós sabemos disso. Quando nós estamos atendendo, fazendo a vontade do Pai, a obra do Pai, o inferno se levanta contra nós. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão. É por isso que eu estou aqui hoje concluindo a lição. É por isso que você está hoje aí assistindo a lição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude. Meus amados irmãos, foi uma maravilha essa lição. Mas a próxima lição também, olhe, é poderosa. Eu já estou com elas em mãos. Olha ela aqui, Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós vamos estudar a operação de Deus, a atuação de Deus na vida desses patriarcas. Vai ser uma lição abençoada, meus irmãos. Não percam. Que Deus os abençoe e até a próxima lição, né? Que já vai ser o segundo trimestre, né? Segundo trimestre, 2026. Eu já vou adiantar um pouco já a primeira lição, que vai ser ministrada no dia 5 de abril de 2026. Né? É o dia da Páscoa, né? Olha qual é o tema. Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Você tem um chamado também, meu irmão. Você é escolhido, né? Não adianta fugir. Quem é escolhido não tem escolha. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe e nos dê esse privilégio de estarmos juntos novamente na próxima lição. Se ele não vir, né? Se ele não bradar aí no céu com grande poder,
e muita glória, e o arrebatamento não acontecer, estaremos juntos pela misericórdia de Deus. Muito obrigado.